Bom dia! A gente vai falar sobre a China e eu vou começar falando sobre a China Imperial. A China é uma das civilizações mais antigas do mundo, com uma história que começou há mais de 5.000 anos atrás nas margens do Rio Amarelo. Por causa de sua grande extensão territorial, o país apresenta diferentes tipos de clima, relevo e vegetação, o que fez surgir diferentes tipos de identidades culturais e modos de vida. A civilização chinesa teve início há 5.000 anos antes de Cristo. As suas primeiras organizações políticas foram a dinastia, que eram famílias que obtinham poder político das regiões. A dinastia Xia foi a primeira dinastia e em seguida de várias outras que moldaram as culturas e também a política do país. Agora eu vou falar duas das principais dinastias que teve na China, que foi a dinastia Shang e a dinastia Ming. Oi gente, eu sou a Rafaela e agora eu vou falar um pouquinho sobre o período de Deng Xiaoping. Bom, em 1976 a China está passando por grandes mudanças, principalmente sobre o controle dele. Ele foi responsável por abrir o mercado chinês para o mundo, criando o que ficou conhecido como socialismo de mercado, combinando poder político e liberdade econômica. Bom, enquanto o governo continuava com o controle político, Deng permitiu a entrada de empresas internacionais e investimentos estrangeiros, o que deu início a uma fase de grande crescimento econômico na China. Uma das principais medidas de Deng foi a criação das zonas econômicas especiais, áreas principalmente localizadas no litoral que ofereciam incentivos fiscais e mão de obra barata. Esse mandado e vários Agora eu vou falar um pouco sobre a poluição e recursos energéticos na China. A China passou por um rápido processo de industrialização nas últimas décadas. Esse crescimento acelerado trouxe sérios problemas ambientais, sendo algum deles a contaminação da água e do ar e também grande emissão de dióxido de carbono, sendo o maior emissor do mundo. A grande produção de dióxido de carbono também está ligado ao carvão, que é altamente poluente, mas lá na China é muito mais barato do que os outros combustíveis fósseis. Para melhorar, a China precisa investir em energias renováveis. A China, assim como a Índia, é um país emergente. E vamos falar agora sobre o meio rural chinês. Lembra que eu falei que várias pessoas migraram do meio rural para o meio urbano, certo? Mas parte significativa ainda ficou nos meios rurais, trabalhando, nas fazendas. Porém, esse meio tem muita pobreza. Muita pobreza, muita escassez. Mas o governo tem tentado implementar políticas para melhorar o meio rural. Mas até agora sem resultados, né? E esqueci de falar também da migração, né? De quem tá nas áreas rurais quer migrar para as áreas urbanas, mas às vezes não consegue, não tem condição, né? E é isso. Isso é basicamente um resumo sobre a urbanização chinesa, bem breve, né? Sobre a Mas eu vim aqui falar sobre a urbanização chinesa e o meio rural chinês. Bom, a urbanização chinesa aconteceu de forma muito rápida. É considerada uma das mais rápidas da história. E aconteceu com milhões de pessoas migrando das áreas rurais para as áreas urbanas. Milhões de pessoas. Mas, consequentemente, esses milhões de pessoas trouxeram desafios para a população, como a superlotação, a alta demanda por habitação e a falta de serviços públicos para esse tanto de gente, né? Então eles passaram por um momento muito difícil. Agora eu vou falar sobre o crescimento populacional da China. A China é o país mais populoso do mundo. Em 2018, ele atingiu a marca de aproximadamente 1,4 bilhão de habitantes. O crescimento populacional sempre foi uma questão que preocupou o governo chinês devido à pressão sobre recursos naturais, empregos e alimentos. Agora eu vou fazer uma breve comparação entre 2018 e 1950. Em 1950, a base da pirâmide era muito larga e, assim podemos perceber, e o topo era mais fino. Assim a gente via que tinha uma alta taxa de natalidade
e uma duração de vida é mais entre os jovens, não os idosos. Em 2018, a pirâmide ela começou a se estreitar, tendo seu meio mais largo. E também teve uma redução na Meu nome é Guilherme e hoje eu vou falar sobre as questões geopolíticas de Hong Kong, Tibete e Macau. Primeiro, é importante entender que as regiões de Hong Kong e Macau são regiões administrativas especiais. Elas voltaram ao controle da China no final do século XX, Hong Kong em 1997 e Macau em 1999, mas mantém certa autonomia com seus próprios sistemas econômicos e leis locais. Isso faz parte do princípio um país, dois sistemas. O caso de Hong Kong é o mais expressivo recentemente por causa dos protestos por democracia. A população defende mais liberdade política e teme que a partir de 2020, com a nova Lei de Segurança Nacional, muitos ativistas foram presos e isso gerou crises internacionais. Por outro lado, Macau vive uma relação bem mais estável com Pequim. A economia local é baseada no turismo, cassinos e a população não costuma se envolver com conflitos políticos. O modelo, um país, dois sistemas, lá funciona de forma mais tranquila. Já o Tibete é uma região autônoma, mas sob forte controle do governo chinês desde 1950. O Tibete tem uma identidade cultural e religiosa muito forte. Também os tibetanos seguem o Dalai Lama como seu líder espiritual, porém o governo chinês acusa o Dalai Lama de querer separar o território e limita a liberdade religiosa. A China afirma que levou o desenvolvimento e infraestrutura à região, mas há denúncias de repressão cultural. Agora eu vou falar sobre a influência da China na América e na África. Nos últimos anos, a China vem expandindo sua presença global através de investimentos em infraestrutura, energia, tecnologia, mineração. O objetivo principal é aumentar seu poder econômico e político, além de garantir acesso a recursos naturais. Na América Latina, países como Brasil, Argentina e Chile têm uma relação comercial muito forte com a China. A China compra grandes quantidades de soja, ferro, cobre e petróleo. Em troca, investe em ferrovias, portos, energia elétrica. E essa relação faz parte da chamada Nova Rota de Seda, um projeto global. Na África, a presença chinesa é ainda mais visível. A China constrói estradas, portos, ferrovias, hospitais em diversos países. Em troca, consegue acesso a petróleo, minerais e outros recursos. Embora esses investimentos ajudem o desenvolvimento local, eles também geram uma dependência econômica, já que muitos países africanos ficam endividados com a China. Alguns chamam isso de neocolonialismo chinês, porque cria uma relação de independência econômica, mesmo sem dominação política direta. De qualquer forma, essa presença faz parte da estratégia